Antes da gente começar, eu queria só relembrar que a gente precisa também fazer o download das bases que a gente vai utilizar, tá? São essas 3 tabelas aqui, elas estão disponíveis aí nos materiais de apoio, vocês podem fazer o download. E vamos começar por essa primeira, que é uma tabela de homicídios da Bahia de 2019, tá? Eu puxei essa tabela aqui do site da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, eles têm boletins diários, e aí eu fiz uma raspagem para conseguir levantar esses dados de 2019, que são dados de janeiro até junho desse ano. Bom, então vamos ver o que a gente tem aqui nessa tabela e quais são os problemas que a gente identifica. A primeira coluna tem o nome da vítima. A segunda coluna a gente tem sexo, e aí tem só 2 categorias aí nessa variável, masculino e feminino. Aí a gente vai para a terceira coluna, a gente tem informação sobre a idade, tá? E aí a gente já pode pensar em um problema nessa coluna. Se a gente tem a idade, o que a gente pode fazer com essa informação? A gente pode ver, por exemplo, a faixa etária em que acontece o maior número de assassinatos, né, o maior número de homicídios. A gente não vai conseguir fazer isso na forma como essa coluna está agora. Por quê? Porque a gente tem uma sujeira nos nossos registros, né? A gente não tem só o número, a gente não tem só o dado inteiro ali da idade da pessoa que foi assassinada, né, que sofreu o homicídio. A gente tem aí também um espaço, né, na nossa célula e os caracteres que formam a palavra anos, tá? A gente não precisa disso, a gente não precisa dessa informação, isso é uma sujeira que impede a gente de transformar essa coluna em uma coluna numérica. Agora a gente vai passar para essa coluna aqui de local, né? Nessa coluna, o que a gente tem é um problema, na verdade, na forma como os dados foram registrados, porque aqui a gente tem dados que dizem respeito a bairros de Salvador, né? Graça, Candeia, são bairros de Salvador, mas a gente também tem alguns casos, pelo que eu pesquisei, de município, né? Então, Dias d'Ávila, por exemplo, é um município da Bahia. Então, aí a gente tem uma coluna em que a gente traz informação de bairro e na mesma coluna a gente também traz registros que dizem respeito a municípios, tá? Isso acaba tornando a coluna inconsistente, mas além dessa questão, a gente ainda tem outras inconsistências em muitos casos, né, que são nomes idênticos que não estão consolidados, né? Então, Graça com cedilha, Graça sem cedilha, né? Enfim, erros de digitação aí, a gente já tinha comentado sobre isso. Aqui em Rua Referência, a gente também tem dados que nem sempre são úteis para a gente, porque nem sempre, né, a polícia tem a informação de onde aconteceu, do local exato onde aconteceu o incidente, então a gente precisa verificar esse dado com muita cautela. E aí a gente tem a coluna de data e hora de confirmação. E aí a gente tem um problema, a gente já até comentou sobre ele, que é quando a gente traz 2 variáveis numa mesma coluna. A gente precisaria ter uma coluna para data e outra coluna para hora de confirmação. Então vamos voltar aqui para o OpenRefine e a primeira coisa é a gente entender essa interface. E aqui a gente tem as opções de como importar os nossos dados, né? No nosso caso, a gente baixou a planilha, a gente vai importar do nosso computador, então eu vou vir aqui, vou escolher o meu arquivo e clicar em Next para ele carregar no OpenRefine. Bom, e aí eu entro nessa tela que eu consigo checar a importação dos meus dados para o OpenRefine. A primeira coisa que a gente precisa verificar é se o character encoding, né, se a codificação dos nossos caracteres está correta. Como é que a gente sabe se está correta ou não? Aqui a gente subiu a nossa base, né, a gente carregou a nossa base e a gente não está vendo nenhum problema de acentuação, não tem nenhum caractere estranho, tá? Eu vou mostrar para vocês uma base que vem com problema de caractere para a gente entender o que pode ser isso. Então, se vier, por exemplo, quando o acento aqui em Simões, né, se aqui tivesse um caractere desconhecido para a gente, isso provavelmente seria devido a um problema de codificação dos caracteres. E aí a gente teria que resolver isso clicando aqui nesse campo e escolhendo a codificação correta para o nosso idioma, tá? Em geral, a gente tem o UTF-8 como uma codificação mais geral, é muito utilizada, e no caso de muitas bases governamentais, eles utilizam essa codificação, tá? Então, vocês podem sempre tentar o ISO 8859 e verificar se funciona. No nosso caso, a codificação do nosso conjunto de caracteres aí está correta, então a gente não vai alterar nada. Uma outra coisa para se observar nessa página do OpenRefine é
o separador, né, o delimitador do nosso arquivo CSV. No caso do nosso arquivo, o delimitador é a vírgula e ele já vem aqui, né, com essa opção escolhida, já está selecionada, então por isso que a gente está vendo as divisões das colunas aí corretamente, tá? Se eu trocar aqui para tab, por exemplo, vocês vão ver que vai ficar uma bagunça a minha tabela, tá? E em muitos casos, quando a gente importa o dado para o OpenRefine, isso é o que aparece para a gente. Então, a gente já sabe que quando a tabela importada vier dessa maneira, é um problema do delimitador, tá? O programa não reconheceu o delimitador correto e a gente precisa vir aqui e trocar. Então, a gente já viu esses dois pontos essenciais aí, né, do início, que é o Character Encoding e o nosso separador. E agora a gente precisa prestar atenção aqui nesse nosso lado direito da configuração da nossa planilha, que se refere ao cabeçalho e às linhas que a gente pode ignorar da nossa tabela. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa fazer isso, porque a primeira linha da nossa tabela é, de fato, o cabeçalho. E se não fosse o cabeçalho, a gente teria que desmarcar essa opção Parse Next. Então, se eu desmarcar aqui, por exemplo, vocês vão ver que o que era considerado o meu cabeçalho vai descer, vai se tornar um registro da minha tabela, né, uma linha aqui, e o nosso cabeçalho vai se tornar um cabeçalho genérico, com coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante, tá? A gente não quer que isso aconteça nesse caso, porque, de fato, essa primeira linha nossa aqui é o cabeçalho, né? Então, a gente vai manter essa opção marcada. Então, agora a gente pode simplesmente criar o projeto clicando aqui em Create Project. Bom, então agora eu venho aqui para a área onde eu posso navegar pela minha planilha. Eu falei para vocês, o OpenRefine é um navegador de planilha também, né? E ele mostra para a gente só um pequeno pedaço da base que a gente tem. Percebam que a minha base tem 930 linhas, ele indica aqui com quantas linhas eu estou trabalhando, né? Mas eu estou vendo aqui só 10. Eu vou aumentar para 50, eu posso aumentar aqui o número de linhas que eu vejo na minha tela, mas a ideia é a gente ver realmente só uma pequena amostra e a gente vai entender que tudo que a gente fizer, todas as ações, as modificações que a gente aplicar nessa amostra que a gente está vendo, vão ser aplicadas também em todas as linhas que estão aqui nesse número em negrito. Então, é sempre importante a gente observar esse número para saber se a gente está realmente aplicando as transformações à nossa tabela como um todo ou só a um pedaço da tabela que foi filtrado. E vejam que cada coluna da minha tabela vem com um menu, né, um menu drop-down, onde eu tenho algumas opções. São essas opções que eu vou utilizar para fazer as minhas transformações em cada uma das colunas, tá? Uma opção que é essencial para a gente é essa que no OpenRefine eles chamam de Facet. Se eu der um text facet aqui nessa coluna nome da vítima, ele vai listar todos os registros únicos. A gente tem 665 registros únicos. A gente pode até achar estranho, né? Bom, por que a gente não tem 930 registros únicos? Será que tem tanto nome repetido assim? Mas, na verdade, o que tem de repetido mesmo, se a gente ordenar aqui pela contagem, é essa opção identidade ignorada, né? Ou seja, pessoas que não foram identificadas ali na nossa tabela. Então, a gente vai utilizar esse text facet para entender quais são os registros únicos de cada uma das nossas colunas. Eu vou fechar aqui o facet nome da vítima, vou abrir um facet aqui nessa coluna sexo. E aí eu tenho feminino, masculino e blank. A gente tem aqui também local, a gente pode dar um facet nesse local. Eu vou fechar aqui o meu facet de sexo. Aqui me parece que a gente não tem muito problema de consolidação dos nomes, e vocês vão ver, eu deixei a tabela que vem desse mesmo boletim da SSP da Bahia de 2015, porque em 2015 eles traziam muitos problemas nessa coluna local. Provavelmente eles mudaram a forma de registrar os dados, essa planilha está vindo muito mais limpa. Agora eu vou seguir aqui, eu não vou dar o facet em rua de referência, porque a gente não vai mexer nessa coluna, tá? E aí eu vou ver aqui a data e hora. Data e hora eu também não vou dar facet, vocês já entenderam aí o mecanismo do facet. A gente viu que a coluna data e hora deveria ser, na verdade, duas colunas. Então, a gente precisa aí separar data e hora em duas colunas diferentes. Para isso, a gente vai utilizar essa opção Edit Column, Split into Several Columns. Quando eu abro essa opção, gente, ele me traz aqui esse pop-up, né, esse quadrinho, que me permite indicar como que eu vou separar a minha coluna. Então, eu vou separar
por separador, e aí eu preciso entender no meu dado o que pode separar de forma eficiente a hora e a data. Então, eu vou cancelar aqui, vou voltar aqui na minha tabela, vou editar essa célula aqui e entender o que está separando a data da hora. Percebam que o que está separando a data da hora é um espaço, certo? Então, eu posso tentar separar aqui essa coluna, né, em duas, utilizando como separador o espaço. Então, vou voltar aqui no Split into Several Columns, e aí em separador eu vou apagar a vírgula e vou colocar um espaço. E vou dar OK. E aí vejam que funcionou. Aqui eu tenho a data e aqui eu tenho a hora da ocorrência, né? A hora que foi registrada aí a ocorrência. Então, agora, o que eu preciso fazer, vejam que ficou aqui no nosso cabeçalho data e hora de confirmação 1, data e hora de confirmação 2. Eu vou alterar esse nosso cabeçalho, eu venho aqui em Edit Column, Rename this column, e eu vou só manter data para a primeira coluna e, novamente, vou repetir a operação e vou manter hora como título da segunda coluna. Então, aí a gente já fez a nossa primeira transformação, já resolveu o primeiro problema da nossa tabela, e agora a gente vai olhar para outro problema, que é a questão da idade, né, que não está aqui como um registro numérico. Como é que a gente vai fazer nesse caso? A gente precisa vir aqui em Edit Cells e Transform. E aí, o OpenRefine, ele é super poderoso porque ele tem uma linguagem própria, tá? Que é chamada de GREL, General Refine Expression Language, e com essa linguagem a gente consegue utilizar diferentes funções para aplicar as transformações na nossa base. Então, aqui o que a gente quer é tirar toda a sujeira que está logo depois do número referente à idade. E para isso, eu não vou tentar adivinhar o que está aqui na minha célula. É uma boa prática que vocês venham, editem a célula e copiem o que está logo depois do número. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que é só um espaço que está ali e na verdade são dois. Às vezes a gente não sabe, mas tem um caractere escondido ali, às vezes um acento que não está aparecendo. Então, antes da gente tentar adivinhar quais são os caracteres que estão poluindo o meu registro, né, que estão ali na minha célula, é melhor a gente simplesmente copiar esses caracteres, tá? Então, eu vou dar um Ctrl+C ou Command+C, e agora eu vou usar essa informação para fazer a minha transformação. Eu vou voltar aqui na minha coluna idade, vou vir em Edit Cells, Transform, e eu vou usar uma expressão que é o replace. Então, eu vou colocar value.replace, vou abrir o meu parênteses, e tudo isso faz parte da sintaxe da linguagem, né? A forma como a linguagem entende aí o que a gente vai modificar. E eu vou colocar entre aspas, porque eu estou trabalhando com um texto em programação a gente geralmente utiliza entre aspas, e vou colar aquilo que eu estou querendo retirar das minhas células nessa coluna, tá? Bom, o que é essa função replace, gente? Replace é substituir, né? Eu preciso indicar para o meu programa o que eu tenho e o que eu quero no lugar do que eu tenho, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho essa sujeira aí na minha célula, que são esses espaços, né? Esses espaços em branco e os caracteres que formam a palavra anos, tá? Eu vou fechar aqui as minhas aspas, eu vou colocar uma vírgula, e aí com essa vírgula eu estou agora entrando no meu segundo parâmetro da função, que é o que eu quero no lugar desses caracteres que eu coloquei anteriormente. O que eu quero é retirar essa sujeira das células. Então, eu vou simplesmente abrir e fechar as minhas aspas. O que eu faço? O que eu estou indicando para o meu computador quando eu faço isso? Abro e fecho aspas, né? Eu estou indicando que não tem nada ali no meio. Eu posso fechar os meus parênteses, e aí percebam que aqui embaixo eu tenho um preview da minha transformação, né? E desse lado eu tenho como que estão as minhas células nessa coluna, né? Como que os meus registros estão apresentados. E desse lado eu tenho a apresentação das células depois da transformação. O que aconteceu com elas? Então percebam que todos esses caracteres depois do número sumiram aqui nessa coluna. Eu vou dar o OK
E agora, com exceção das células que trazem o registro não informado, eu tenho todas as outras como células numéricas, tá? Agora, percebam que eu tenho uma célula aqui de 22 meses. Se eu der um text facet aqui, a gente pode checar se tem algum outro problema. 53 meses aqui. Bom, gente, 22 meses aí não chega a 2 anos, né? Praticamente 2 anos, mas enfim, não é exatamente 2 anos. Eu vou colocar 1 para manter o padrão. A gente está trabalhando com anos, não com meses. Então, eu vou colocar 1, eu só cliquei em editar, né, e substituir ali os 22 meses por 1, vou fazer a mesma coisa aqui. 53 meses são aí mais ou menos 4 anos, né, então eu vou transformar esse 53 aqui em 4 e ok. Aí eu limpei esses 2 registros que estavam problemáticos aí na minha base, né, e os demais são esses não informados. Bom, gente, não informado é uma informação, né? A gente não pode simplesmente descartar esse dado que está aí, mas a gente não vai utilizar ele nos nossos cálculos. Então, se a gente transformar esse não informado em algum número, isso pode comprometer os nossos cálculos, né? Então, o zero, por exemplo, você pode falar para mim, Natália, por que você não troca não informado por zero? Né? Não existe idade zero. Bom, primeiro que o zero, nesse caso, ele poderia refletir aí, enfim, o homicídio de um bebê com menos de 1 ano. Não é o caso. Segundo, que o zero, quando a gente vai realizar operações como, por exemplo, média, ele interfere nessa operação, né? Então, não é bom a gente fazer esse tipo de transformação. Então, para a gente não deixar o não informado aí, né, isso vai prejudicar a transformação dessa coluna para uma coluna numérica, eu vou simplesmente deixar essas células em branco. Então, eu vou aqui excluir todos os caracteres dessas células que estão como não informado e vou aplicar. Então, ok, eu tenho células em branco aqui e as demais células são células com registros numéricos, tá? Mas aqui o meu computador ainda não está entendendo essa coluna como uma coluna de número. Para isso, eu vou aplicar uma outra transformação, que é essa transformação Edit Cells, Common Transforms e To Number. Vejam que nesse Common Transforms, nessa opção, eu tenho algumas coisas interessantes. Essa primeira aqui é Trim Leading and Trailing White Space. E com essa opção, o que ele faz é retirar os espaços em branco no início e no final das nossas células, tá? Das células da coluna que está ali selecionada. Essa opção é uma opção importante porque em muitos casos, né, alguns registros eles não ficam consolidados, são registros idênticos, mas aí quando a gente vai aplicar, por exemplo, uma tabela dinâmica para agregar esses valores, eles não são agregados porque tem um espaço em branco que você nem viu ali, tá? Então a gente pode sempre aplicar essa opção aí de Trim Leading and Trailing White Space para retirar os espaços em branco no início e no final das células da coluna selecionada. Collapse Consecutive White Space é uma opção semelhante, só que aí ele colapsa, ele retira espaços duplicados no meio dos registros da minha célula, né? Então, se eu tenho ali o nome de uma pessoa e entre o primeiro nome e o segundo nome tem 2 espaços, com essa opção a gente retira o espaço consecutivo. Unescape HTML Entities é uma opção para a gente retirar entidades HTML dos nossos dados. Então, se a gente vem com um dado ali que traz uma URL, né, integrada a ele, a gente pode retirar utilizando essa opção. Aí tem mais 3 opções interessantes para a gente, que é transformar o conteúdo da coluna em title case, ou seja, a primeira letra maiúscula de mais caracteres ali minúsculos, ou to uppercase, que é tudo maiúsculo, né? Tudo caixa alta, lowercase, tudo caixa baixa, tudo minúsculo. E aí a transformação que interessa pra gente aqui, que é to number, né? E a gente tem a opção de transformar em número, transformar em data e transformar em texto. Então, pra gente aqui o que interessa é to number, eu vou clicar e vejam que todos os números se tornaram verdes, né, e eles ficaram alinhados à direita da minha célula. Isso é um indicativo do programa, é fácil da gente visualizar que, na verdade, essa coluna é uma coluna numérica. Então, agora a gente consegue aplicar para essa coluna cálculos que são específicos, né, de dados numéricos. Então, aqui a gente já fez a limpeza que a gente precisava. E uma outra observação para a gente, antes da gente seguir para a próxima planilha, é que a gente tem essa opção de undo e redo no OpenRefine. Isso é muito legal, gente. Vocês podem testar o que vocês
vocês quiserem e depois vocês podem voltar atrás sem perder, sem prejudicar aí a sua base. Fica como se fosse um log aqui de todas as modificações, todas as transformações que eu fiz na minha tabela. Então não se preocupem, se vocês errarem alguma coisa, vocês podem voltar alguns passos atrás. Vou voltar aqui, né, vou refazer a minha transformação aqui dessa colunidade para uma coluna numérica, tá? E agora tá tudo certinho, as coisas que a gente identificou aí como problemáticas nessa planilha, a gente já alterou. Se vocês quiserem, vocês podem transformar aqui essa coluna local utilizando o Edit Cells Common Transforms to title case, né? Então não vai ficar tudo maiúsculo, vai ser só o primeiro caractere em maiúsculo e os demais em minúsculo, tá? Então agora o que a gente precisa fazer com essa tabela é exportar, e aí a gente pode exportar também em vários formatos. Para a gente é interessante continuar utilizando o formato que a gente aprendeu, que é o Comma Separated Value, né, que é o CSV. Então a gente exporta para CSV e aí a gente já tem a nossa planilha limpinha e disponível para análise.